O que você faz nos seus 20 anos determinam como vai ser sua vida aos 30, se vai ser uma vida de arrependimento ou de liberdade. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Quando eu comecei a estudar para o vestibular, eu tinha ali meus 15, 16, 17 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu me dei conta que se eu não estudasse um pouquinho mais do que a média, eu não conseguiria entrar em uma universidade federal. E eu gastaria muito mais aí para pagar as parcelas de uma universidade privada. Então foi a primeira coisa que eu percebi que necessitaria um pouco mais de esforço para ter um resultado financeiro. E de fato fez muito sentido. Outra coisa que eu percebi quando eu era mais jovem, inclusive lá pelos meus 14 anos, foi que quanto mais exercício eu fizesse, mais saúde e mais músculos eu teria. Então eu comecei a me alimentar um pouco melhor e comecei a fazer exercícios físicos e faço até hoje, todos os dias, sem falha. Então, são hábitos que vão moldar a nossa vida no futuro. Então, o que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é: comece com o que você tem. Quando eu comecei a fazer exercícios, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu não tinha acesso a uma academia, mas comecei a fazer apoios no chão da minha casa e eventualmente fui numa praça e comecei a fazer barras, abdominais e por aí vai. É possível correr também, fazer vários tipos de esporte, então você pode começar não tendo acesso privilegiado a nenhuma academia ou pagando valores caros com personal e por aí vai, você pode começar na sua casa fazendo um exercício básico e vir evoluindo com o tempo. A mesma coisa no colégio, eu sempre quis ganhar dinheiro, mas eu não estava trabalhando na época que eu estava no colégio, mas eu me dei conta que se eu passasse em uma boa universidade e não tivesse que pagar caro por uma universidade privada, isso seria útil para mim no futuro. Logo que eu entrei na faculdade, eu também gostava do assunto, gostava de estudar. Eu sempre me interessei por prazeres de longo prazo, digamos assim, construindo algo. Então, eu gosto muito de ir na academia, eu gosto bastante de estudar, eu gosto de executar tarefas difíceis para ter um ganho no futuro. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Se o seu prazer é aquele prazer imediato que você não está construindo nada, por exemplo, assistir uma série inútil no Netflix, ficar vendo stories que não vão agregar em nada na sua vida, beber, comer comida lixo, fast food, por aí vai, você vai ter um prazer imediato, mas você não vai construir nada no longo prazo e no longo prazo você vai se arrepender. Por outro lado, se você criar o hábito de fazer exercícios, de empreender, de estudar, de trabalhar com algo que você gosta e ver o dinheiro entrando na sua conta, você com o tempo vai começar a gostar disso. Eu, por exemplo, um dos momentos que eu mais gosto do dia é o momento que eu vou na academia, que eu posso empreender aí nas redes sociais entre uma série e outra, que eu posso ouvir um livro, um audiobook ou algum podcast, ouvir algum conteúdo interessante e ainda fazer exercício. Então é um momento bastante produtivo do dia que eu gosto muito. Eu acabei acostumando aí o meu corpo, o meu cérebro a gostar de coisas um pouco mais difíceis que vão trazer uma gratificação de longo prazo. Justamente mudando os meus hábitos. E é isso que você deve fazer nos seus 20 anos. Trabalhar com o que você tem para colher os resultados no futuro. Logo que eu entrei na faculdade, então, eu me formei em engenharia e eu comecei a estudar um pouco mais do que a média. Isso me abriu várias portas. O meu primeiro salário remunerado foi nos primeiros semestres aí da faculdade como monitor de geometria descritiva. Eu tirei a nota máxima em várias cadeiras, em física, geometria descritiva, e eu consegui aí então ganhar a oportunidade de escolher qual monitoria eu faria, e eu fiz monitoria de geometria descritiva na época. Eu tinha a possibilidade também de fazer monitoria de física, e por aí vai. Alguns colegas fizeram monitoria de cálculo e já começaram a ganhar aí um trocadinho. Depois disso, eu fui também convidado por uma bolsa de iniciação científica, que foi bem interessante, e por aí vai. A facilidade aí de conseguir um estágio um pouco melhor e uma oportunidade de trabalho um pouco melhor quando você se esforça é maior. Então eu estudei muito nos meus 20 anos, eu trabalhei o mais cedo que eu poderia ali naquele cenário em que eu estava e estava sempre tentando aprender. E hoje em dia a gente tem conteúdo no YouTube disponível de graça na internet, então isso me auxiliou bastante. Eu me lembro que nas aulas de cálculo, antes do semestre, eu já colocava cálculo,
no YouTube e tinham aulas do MIT de cálculo do semestre que eu teria, então eu chegava na aula já sabendo o conteúdo e isso me facilitava bastante, eu não precisava estudar muito para as provas para ir bem. Então, basicamente, se você se acostumar a ter aí como se fosse um jogo na sua vida, é gamificar a sua vida. Então, se você tem um personagem, você vai cumprir missões difíceis e vai ganhar status dentro de um jogo. Você precisa pensar dessa forma na sua vida também. Você precisa cumprir pequenas missões que vão gerar pequenos resultados e esses resultados vão se somando e você verá um resultado muito significativo no longo prazo. É muito claro, assim, as pessoas que eu acompanho e que eu convivo, que aquelas pessoas que se esforçaram nos seus 20 anos estão agora colhendo os frutos aos 30, mas aquelas pessoas aí que não se esforçaram, que ficaram presas aí simplesmente nos prazeres momentâneos, agora estão tendo que se esforçar nos 30. E para fechar, então, a ideia do vídeo, se você já tem 30, eu não quero desanimar você com esse vídeo. Eu quero te lembrar que se você se esforçar agora aos seus 30 anos, você pode colher seus frutos nos 40. Você pode ter uma estabilidade financeira melhor, profissional e por aí vai. Então, se você tem 30, não deixe para começar depois, comece a se exercitar, cuidar da saúde, porque você vai perceber cada vez mais a importância disso conforme o tempo vai passando. Comece a cuidar da sua saúde, comece a aprender habilidades que vão fazer com que o seu salário aumente, com que você tenha mais oportunidades profissionais e não deixe para depois. Se você tem 40, é melhor começar agora do que com 50 e por aí vai. Então, nunca é tarde e quanto antes você começar, melhor. Se você está vendo esse vídeo e tem, por exemplo, 15 anos e se você já tem interesse aí, começa a adquirir algumas habilidades com inteligência artificial, com redes sociais, com marketing, com algum assunto que você pode aplicar e começar a aplicar aí, começar a empreender em redes sociais, em casa, começar a fazer exercício em casa, quanto antes, melhor. Estude também sobre nutrição, sobre um pouco o mínimo sobre investimentos, estude sobre Bitcoin, que na minha opinião é uma das possivelmente é uma das maiores oportunidades aí da nossa geração e talvez das próximas gerações também. Então, comece agora, antes tarde do que nunca, e não pare, faça isso de forma consistente. Tenha pequenos objetivos de curto prazo que, somando, no final das contas, vão gerar um grande resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Um grande abraço. Deixa o like, inscreva-se no canal e até mais.